Oi, tava arrumando um lanche aqui, uma melancia, e tava pensando, você já deve ter, assim como eu, deixado de fazer muitas coisas por medo? Medo de errar, medo de fracassar, medo do que os outros iam pensar, medo da sua própria família ou das pessoas ao seu redor, medo de não sair como você planejou, ou ainda de não sair de nenhum jeito. Tava trabalhando sobre o medo esse mês no estágio obrigatório, na verdade sobre as emoções, e tava lendo um pouquinho mais sobre o medo, né? E o quanto agora é falado sobre as emoções e tal, mas o quanto ainda a gente precisa falar sobre isso e precisa entender as nossas emoções, porque, por exemplo, o medo. O medo, na verdade, é um mecanismo de defesa, né, do nosso organismo. Então, é como se fosse uma trava de segurança para a gente conseguir ter um alerta ou se preparar para o que pode acontecer. Então, eu digo por experiência própria, eu sempre tive muito medo. Sempre tive muito medo, sempre tive a necessidade de tentar agradar as outras pessoas, sempre tive medo de não agradar, sempre tive medo de ser rejeitada, sempre tive muito medo de diversas formas, de diversas coisas, e o quanto que se autoconhecer e conhecer as emoções, conhecer a si mesmo é libertador, porque quando você entende que tudo tem uma função, fica muito mais fácil do que antes. Não que vai ficar um país das maravilhas, mas vai ficar muito mais leve, muito mais fácil de você conseguir compreender e de você conseguir sair desse limo que é você sentir medo, você deixar de fazer as coisas, você começar algo, aí te dá o medo, você parar de fazer aquela coisa, porque o medo ele paralisa, né? Tanto que tem crise do pânico, alguns transtornos que a pessoa ela não consegue, né? Não consegue nem sair do quarto, não consegue sair de casa, não consegue fazer tarefas que seriam simples, né? Para a maioria. Então, tava pensando sobre isso, sobre como a gente conseguir entender e lidar com as nossas emoções. Não é sinônimo de ai, nossa, eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente. Não, é na verdade essencial pra gente conseguir viver melhor, porque qual é o intuito de você aprender sobre si mesmo? É você conseguir se entender, se compreender, para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis, para que você consiga ver sentido no que acontece, para que você consiga entender que eu ajo dessa maneira, né? Porque isso é meu mecanismo de defesa para tal coisa, ou de novo eu tô fazendo isso. É porque eu tenho esse hábito que... Então, a partir do momento que a gente consegue compreender melhor, e eu digo assim, por experiência e por mim, eu sempre falo que não adianta nada eu vir aqui falar algo que eu não faço ideia do que é. Então,
Dificilmente, até quem me conhece sabe que eu só vou falar sobre algo, eu só vou comentar sobre algo ou tentar ensinar, passar alguma coisa, se eu faço aquilo ou se eu já passei por aquilo. Ou ainda, se eu tenho um conhecimento que eu acho que é o suficiente para mim começar a falar sobre aquilo, porque então, seja qual assunto for, então, porque eu sempre comento que não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? A fala, ela tem poder, tá? Você pode ser uma pessoa que se comunica muito bem, que expressa ali o que você quer passar, mas se você não faz, né? Por exemplo, eu vou falar, ai, roubar é errado, aí eu vou lá e roubo. Qual que é a moral que eu tô tendo ali pra passar alguma coisa, né? Então eu acredito muito assim na autenticidade, na credibilidade. Então é uma reflexão que eu faço comigo mesma, me conhecendo melhor, me aprimorando. Então quando fala de... Eu tava lendo, eu achei muito, muito importante assim frisar e até relembrar, porque às vezes a gente acaba esquecendo aí com a rotina frenética que todo mundo vive, e o quanto é importante a gente aprender e a gente compreender realmente qual é a função de cada emoção. Por que eu tô sentindo aquilo? O que eu faço com aquilo que eu tô sentindo? O que esse sentimento tem pra me ensinar? O que ele tá querendo me mostrar? De graça ele não tá ali. Ele tá fazendo a função dele. E se ele tá demais, desregulado, ou tem alguma falha, também tá querendo mostrar que alguma coisa precisa de ajuste. Às vezes precisa de uma ajuda. Então, quando a gente consegue perceber, realmente, nem que seja depois do que aconteceu, mas você consegue fazer uma reflexão. Ah, naquele momento eu agi dessa forma porque eu tava com medo. Eu tava com medo. Você conseguir identificar e você conseguir admitir pra si mesmo, não fugir do que você tava sentindo e buscar compreender. A próxima vez que acontecer ou que tiver alguma coisa parecida, ou ainda na mesma situação, você vai conseguir ter uma visão melhor do que estava acontecendo e do porquê que aquilo existe, o porquê que aquilo ali, o que aquilo tá querendo me mostrar, o que talvez eu tenho que mudar, ou ainda não mudar, mas entender o mecanismo. Eu sempre fui muito a favor e muito curiosa, até incomodava muito desde a minha infância. Eu sempre quis saber o porquê das coisas. Então, a partir do momento que eu não sei o que está acontecendo, o que eu estou lidando, o porquê que aquilo ali está daquela forma, eu fico limitado. Não que a gente vai saber tudo, ou que ainda eu tenho que saber tudo para daí fazer. Não, mas que vai melhora o processo. Então, quando eu consigo entender, compreender e dar nome às coisas, facilita no meu próprio dia a dia, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu quero fazer. E eu já fui uma pessoa que deixei de fazer muita coisa que eu queria por medo. Hoje eu consigo ver e dar nome a isso, significar, compreender. Não me arrependo. Eu deveria não ter tido medo. Não, mas é que eu não sabia o que eu sei agora, né? Então não faz sentido eu brigar comigo do passado. Me conta aí se você já deixou de fazer coisas importantes que você achava relevante por medo.